Diagnóstico do sistema de refrigeração por verificação de temperaturas. A temperatura correta de trabalho é um fator de vital importância para o desempenho, consumo, desgaste e mesmo para a integridade mecânica do motor. O sistema de arrefecimento funciona ativamente para assegurar que esta temperatura seja atingida no menor tempo possível e mantida no seu valor ótimo, independentemente das condições ambientais e de trabalho do motor. O intervalo correto de regulação do trabalho corresponde à área média do indicador do painel de instrumentos, sendo a parte superior subtraída como sobreaquecimento e a parte inferior como sobrearrefecimento. A fim de localizar defeitos de regulação ou de desempenho no sistema de arrefecimento, deve ser efetuada uma análise comparativa da temperatura do líquido refrigerante em diferentes pontos do sistema, o que indica o trabalho dos elementos que controlam ou executam o arrefecimento. Para tal, utilizaremos um termómetro infravermelho ou laser ideal para medir a temperatura em objetos sólidos. Após o arranque do motor a frio, procedemos à identificação dos diferentes elementos do circuito de arrefecimento, especialmente os tubos de entrada e saída do motor e do radiador, a localização do termostato e da bomba de água, os tubos de separação de vapor e o radiador da solfagem. Uma vez localizados, podemos intuir o modo de funcionamento e circulação do circuito, saída a quente da cabeça e entrada a frio diretamente para a bomba de água ou bloco do motor. A sua inspeção visual externa serve-nos, por sua vez, para excluir fugas de refrigerante e outros sinais de mau funcionamento, tais como fissuras, deformações, etc. Após alguns minutos de funcionamento, quando o manómetro de temperatura começa a mostrar indicações ou a temperatura da parte superior do circuito atinge os 70 graus, devemos verificar que o termostato está fechado. Ao medir a temperatura nas áreas mais próximas de entrada e saída, deve-se notar uma diferença considerável de, pelo menos, 15 graus. A igualdade de temperaturas indicaria que o termostato não fecha corretamente, pelo que é necessário substituí-lo para evitar o arrefecimento, o consumo excessivo de combustível ou a redução da eficiência do sistema de aquecimento do compartimento de passageiros. Mais tarde, quando o indicador no painel de instrumentos atingir a posição média, o termostato deve ser devidamente aberto, equalizando as temperaturas acima mencionadas. No caso de um termostato frio, ligado à parte inferior do radiador do motor, a abertura deve estar entre 82 e 92 graus no máximo. No caso de termostatos quentes, altos no circuito do motor ou radiador, o valor de abertura é um pouco mais alto, no intervalo de 90 a 98 graus no máximo. Para dados específicos, consultar as informações técnicas fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos, se a temperatura num extremo exceder 100 graus e o extremo oposto mantiver uma temperatura significativamente mais baixa, o termostato deve ser desmontado e verificado. Após a abertura do termostato, a temperatura à sua entrada é normalmente aumentada de 10 a 15 graus no máximo até ser atingida a temperatura ótima de funcionamento e depois mantida a um valor de controlo com uma variação admissível entre 5 e 8 graus, independentemente das condições ambientais ou do trabalho do motor. Se não for este o caso, a capacidade de arrefecimento do radiador deve ser verificada. Para este efeito, a medição da temperatura deve ser efetuada o mais próximo possível das suas ligações de entrada e saída. A diferença mínima deve exceder sempre os 15 graus e a velocidade do motor. Em caso de arrefecimento insuficiente, verificar o estado do painel do radiador e a possibilidade de passagem de ar, a capacidade de entrega da bomba de água e a circulação do líquido refrigerante através do radiador. A inspeção visual do radiador deve ser efetuada no lado mais acessível do painel e em toda a sua superfície, se possível, verificando se a luz passa uniformemente através do ninho. Verificar a limpeza do radiador de ar-condicionado e a possível acumulação de insetos ou sujidade entre ambos os elementos. Uma vez verificado o estado do painel, verificaremos a impulsão do líquido refrigerante pela bomba de água. Para este efeito, podemos avaliar o desempenho do aquecimento. Colocamos a temperatura da solfagem ao máximo e a velocidade máxima do ventilador interior. Com o motor ao ralenti, devemos medir a diferença de temperatura entre a entrada e saída do radiador de calefação, que deve diminuir progressivamente à medida que a velocidade do motor aumenta, indicando assim o aumento do fluxo. O aumento da temperatura do ar de ventilação também ajuda a confirmar a maior contribuição de calor à medida que o fluxo da bomba aumenta.
Finalmente, devemos verificar a circulação correta do líquido através do radiador de calefação e a progressão do seu arrefecimento. Para isso, devemos verificar a diminuição constante e progressiva da temperatura da superfície do painel do radiador de acordo com a direção da circulação do líquido refrigerante no seu interior. A presença de oscilações de temperatura ou temperaturas não homogéneas indica a sua provável obstrução, localizada nas áreas de maior variação. Em última análise, e em caso de trabalho numa área sobreaquecida, a ativação e funcionamento dos ventiladores elétricos devem ser verificados.